Eu acho que não tem como eu falar desse primeiro contato, dessa primeira experiência da sala de aula, sem eu falar da experiência do PIBID na UF. Porque eu não sei como seria esse primeiro contato se não tivesse esse projeto na nossa grade, né, na nossa formação. Por quê? Primeiro, os estágios que a gente faz são estágios de observação. Então, a gente não tem uma autonomia, né, nesses estágios. A gente observa, a gente anota, a gente tem contatos com os professores, tiram dúvidas, vê a prática docente, mas não se compara à experiência do PIBID. Por quê? Porque o PIBID ensina a gente a planejar a aula e, ao mesmo tempo, a gente planeja a aula e a gente vai para aquela aula que a gente planejou. Não é uma aula que a gente planeja aqui e tem aqui entre a gente, mas a gente vai para aquela aula e testa mesmo se dá certo, se não dá certo, o que deu certo, o que não deu certo, sabe? Junto com o professor, com uma experiência. A gente dá uma aula lá, a gente participa de projetos. Então, não tem como eu falar desse primeiro contato sem falar desse projeto que fez toda a diferença na minha formação. Fora as questões acadêmicas, né, de participação em congressos, confecção de artigos com a professora Elizabeth, etc. Mas esse primeiro contato foi muita referência do PIBID mesmo, tanto na questão do planejamento, na questão do contato com os alunos, os professores da escola. A gente já tinha isso familiarizado por conta desse projeto. Então, não foi uma coisa, não foi um choque, né, como muitas vezes acontece. Primeiro eu passei no concurso do estado, mas não chamaram quase ninguém, né? No concurso que teve em 2015, mas não chamaram quase ninguém. Então, nem considera. Aí eu comecei a entregar, eu sou de Visconde de Mauá mesmo, mas aí eu comecei a entregar currículo em Resende, nas escolas particulares, né? O que é muito difícil a gente conseguir emprego em escola particular, tá, gente? Já vou avisando que é muito QI, é ainda mais cidade interior, todo mundo conhece todo mundo, já tem aqueles conchados ali. Mas aí eu dei a sorte de ter um colégio novo na cidade. Aí esse colégio não conhecia ninguém, e aí eu tinha deixado meu currículo lá e direto com a coordenadora, consegui com ela. Logo que eu saí, que eu terminei no mês de início de 2016, aí passei para o mestrado, fiz o primeiro ano de aula do mestrado aqui. Em 2017, que eu voltei para a minha cidade, eu comecei a trabalhar. A escola que eu consegui, né, trabalhar é uma escola alternativa e ela realmente não é tradicional, assim, com ensino tradicional. Ela preza o método construtivista. Ela te dá autonomia também de oferecer projetos, de oferecer temas. Agora, nas aulas já é difícil você ter uma autonomia porque geralmente as escolas particulares adotam sistemas de ensino, né, de apostilas e tal. E essa escola, ela adota o sistema COC de apostila. Então, assim, as nossas aulas têm que ser baseadas na apostila, passar exercício de apostila. Então, assim, apesar dela estar oferecendo espaço para você trabalhar com projetos, para você ter autonomia, para você cativar um ensino não só para o vestibular, mas para a vida dos alunos, ao mesmo passo você tem que ter esse critério na sua aula, de estar acompanhando a apostila, de estar fazendo os exercícios da apostila. Então, ela fica nesse meio termo aí. Escola pequena, ela tem 4 turmas e é primeiro, segundo e terceiro ano, é só ensino médio. A característica da escola é só ensino médio. E os alunos têm entre, vamos pôr, 15 e 19 anos. Eu acho que tem gente que repetiu, deve ter uns 19. Entre 15 e 19 anos. Então, ainda que eu tenha que seguir, né, a apostila, os exercícios, etc., eu acho que tem uma coisa muito importante, que é o nosso relacionamento de professor com os alunos. Porque é muito difícil a gente delimitar essa relação. Porque, ao mesmo tempo, a gente tem que ter uma sensibilidade maior com eles, né? Conversar, procurar assuntos que eles se interessam, para levar para as aulas, para relacionar com o conteúdo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também não pode ficar só nessa conversa de assuntos que eles queiram, porque tem que seguir esse currículo e a aula vai, né? Tipo, é um tempo de sociologia que você tem que fazer tudo. Então, demarcar esse espaço é muito importante também, né? Entre os interesses deles e os conteúdos que a gente tem que aplicar, como que a gente vai trabalhar com isso. Eu achei, foi uma parte que eu tive muita dificuldade, mas que agora eu estou conseguindo levar melhor.
Mas eu procuro levar temas que interessam a eles, assuntos que eles conversam, às vezes na conversa paralela, na sala de aula, como relacionamento, questões de gêneros, questões de ser homem, questões de ser mulher, aparece muito. Então, são coisas que a gente vai identificando, né, ao longo das aulas. Questões políticas, acontecimentos, por exemplo, da Marielle, do Rio, do Lula, questões que não tem como a gente deixar de falar. Então, por exemplo, eu estava no 3º ano, a gente estava trabalhando o Marx. Aí aconteceu a questão do Lula. Aí alguém levantou, estão prendendo o proletariado e não sei o quê. Aí já começou uma discussão. E aí eu vou continuar dando teoria? Não. Eu parei minha aula, comecei a falar sobre acontecimento, comecei a jogar para o Marx também. Entendeu? Mas aí você tem que ter um jogo de cintura para administrar o tempo, porque você também tem que cumprir aquela apostila ali. Mas eu não deixo de falar em momento nenhum, de relacionar os acontecimentos com o conteúdo. Isso ajuda muito, muito mesmo.